O Enem está chegando, um momento muito esperado pelos estudantes que querem uma vaga numa universidade. Mais de 3 milhões de pessoas farão o exame nos dias 21 e 28 de novembro. Estar preparado é fundamental e para dar dicas sobre como se sair bem na prova, a gente vai conversar agora com o professor Carlos André. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito bom dia a todos aqui em casa. É uma honra sempre estar aqui com vocês. Para dialogar sobre a última flor do laço, sobre a língua portuguesa, sobre os concursos, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, enfim, sobre a educação. Afinal, a educação, sem dúvida qualquer, é o grande diferencial de um grande país, não é? Então, muito obrigado pela deferência e pelo convite. Com certeza, é fundamental, né, professor? E a gente decidiu fazer essa entrevista, ter essa conversa durante o nosso quadro Língua Portuguesa, porque eu acho que essa é uma das disciplinas mais exigidas nesse exame, né? E uma das que tem o maior peso, não é isso? Sem dúvida. Não é só no Exame Nacional do Ensino Médio, em todos os grandes vestibulares que há por exemplo, FUVEST, um exemplo clássico, a língua portuguesa e a matemática são duas ciências fundamentalmente importantes. E aí, quando eu falo em língua portuguesa, estou falando também na redação. É fundamental entender que a redação é resultado desse conhecimento, que é o conhecimento em língua portuguesa, né? Todas as vezes em que nós pensamos em língua, nós pensamos na comunicação. Quando pensamos em matemática, também de outra forma, com outra linguagem, também pensamos em comunicação. Quando pensamos em redação, também pensamos em comunicação. E o diferencial do ser humano está ligado à lógica da comunicação. Como nós nos comunicamos é a forma como nós observamos e mostramos o mundo. Portanto, a língua portuguesa, a redação e também a outra linguagem que é a matemática são absolutamente fundamentais para que nós possamos não só ser bem-sucedidos no Exame Nacional do Ensino Médio, mas na vida, principalmente na vida. O homem é comunicação. Com certeza, professor Carlos André, bom dia. É possível dar algumas dicas assim, de última hora, vamos dizer assim, porque já está próximo aí dessa prova do Enem, mas para esses estudantes, né, que já vêm se preparando há um tempo. Agora, nesse momento, quais são as dicas? Ele deve fazer uma revisão? Ele deve focar em alguns assuntos principais? Quais são as dicas principais aí para esses estudantes? O Enem é como se fosse uma prova. Aliás, excelente essa sua observação, porque a última hora ela é fundamental para quem vai passar, né? E também, infelizmente, para quem pode não passar. Essa revisão de última hora ela é muito impactante na vida das pessoas. Então, o que nós podemos afirmar? Na última hora, como o Enem é uma prova, e aí vamos imaginar como se fosse uma corrida de 100 metros, né? Tem que haver uma estratégia. O sujeito, de repente, começa de maneira mais rápida e depois diminui a velocidade, ou a tendência é que ele comece de maneira mais lenta e aumente a velocidade. Isso tudo está ligado à lógica da estratégia. Cada um tem uma estratégia específica. Não existe assim uma regra geral para dizer assim, olha, alguns têm que estudar muito, outros têm que estudar pouco, mas há uma lógica que é a seguinte: todos os alunos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio em língua portuguesa precisam resolver as provas anteriores. Primeira coisa, então quem está aqui em casa, inclusive nos vendo, nos ouvindo, pegue as provas anteriores e resolva. Eu vou falar de novo. Pegue as provas anteriores e resolva. Isso é fundamental para entender como pensa o Exame Nacional do Ensino Médio. Porque essas questões elas estão num banco nacional e elas têm uma linha de raciocínio. No caso da redação, é preciso produzir uma redação praticamente todo dia. O professor é mesmo, praticamente todos os dias, daqui até o final até o próximo Exame Nacional do Ensino Médio, ao final do mês de novembro, né? Mas como assim produzir uma redação? Escrever mesmo? Não, você pode escrever uma por semana, mas mentalmente imaginar assim, se o assunto /tema fosse esse, qual seria exatamente a forma como eu estruturaria esse texto? Então, como é que eu começaria a minha introdução? Quais os fundamentos, quais os argumentos eu teria? Qual seria a minha proposta de intervenção como o Enem produz? Então, assim, produzir uma redação sobre assuntos, sobre temas que estejam ligados ao dia a dia que você pode imaginar que vai cair. Essas são duas considerações que eu diria que são importantíssimas. Resolver provas anteriores e, no caso da redação, procurar temas e mentalmente produzir essa redação e uma vez por semana, pelo menos, escrever sobre uma determinada redação.
Praticar, então, é importante, né, professor? E uma dúvida que eu tenho é a respeito da ordem ali da execução da prova. No dia da redação, muita gente fica ansiosa, vai lá, olha o tema, lê os textos de apoio, volta para responder as questões objetivas. Isso pode ser prejudicial? Existe uma regra ou uma orientação que as pessoas podem seguir de a ordem que a gente acompanha, que a gente faz o exame? Por exemplo, faça a redação primeiro ou deixa a redação para depois? Excelente essa observação também, excelente. Isso faz toda a diferença. Mais uma vez, estratégia. A grande lógica é estratégia. O Enem não é para quem domina mais apenas, é também para quem tem uma estratégia, como se fosse, portanto, numa determinada corrida de 100 metros. Pois bem, o que nós podemos imaginar? O próprio Exame Nacional do Ensino Médio, essa é uma lógica que sobre ela se refletiu bastante. Coloca uma determinada ordem. Veja que vem primeiro, no caso, a prova de linguagem, depois vem a prova de redação, ao meio da prova, depois vem outras matérias, né? Outras habilidades e competências cobradas. O ideal é que o aluno faça primeiro, na nossa concepção, uma das provas, ele escolhe qual é aquela em que ele tem mais facilidade, depois ele produz a redação ao meio da prova e depois ele continua e conclui a questão. Essa é a lógica. Há alunos, no entanto, que deixam a redação por último. Não é aconselhável na nossa concepção. Mas, da mesma forma, começar com redação também não é aconselhável. Por quê? Porque na cabeça do aluno fica aquele detalhe. Eu tenho que resolver muitas outras questões de outras matérias que ali estão. Pode ser, então, que ele não se concentre na redação. Então, se ele começa com uma determinada disciplina, aquele entender ser mais ligado a ele, ao efeito de verossimilhança, ao efeito de sentido. Vamos imaginar, eu começaria sempre pela língua portuguesa. Então, eu resolvi a prova de língua portuguesa. Estou bem, me sentindo confortável na prova, agora vou à redação. Depois, vou à última disciplina. Na minha concepção, é assim que tem dado certo nos últimos anos. Ótimas dicas, professor. Agora, em relação àquele último dia, 2 últimos dias, enfim, as horas que antecedem a prova, o que é melhor esse estudante fazer? Ele deve descansar, é importante também esse descanso, ele tem que aproveitar e dar uma última revisada, o que ele deve fazer? É aquele detalhe, né? Cada ser humano tem uma individualidade, tem uma perspectiva de mundo, tem um olhar sobre o mundo e não existe, como nós colocamos assim, uma regra geral, mas há pelo menos 2 possibilidades de serem feitas. No meu caso, especificamente, pessoas como eu, que tendem a gostar de estudar até a última hora para se sentirem seguros. O grande detalhe é verificar a segurança. O estudo antes da prova precisa ter um foco, não é mais cognitivo, ele é muito mais psicológico. Portanto, eu, Carlos André, gosto muito de estudar até o último minuto da prova, que ele me dá segurança. A impressão que eu tenho é de que vai cair e, consequentemente, aquele detalhe que eu acabei de estudar pode estar ali na prova ou até mesmo me dá a sensação de que eu estou segurando a mão, digamos assim, do meu conhecimento para fazer a prova. Há pessoas que não. Há pessoas que tendem a ficar muito nervosas. E se elas tendem a ficar muito nervosas, qual que é a grande tendência? A tendência é que isso prejudique o trabalho delas à hora da prova. O que implica dizer que, se prejudica o trabalho delas à hora da prova, o ideal é que elas não estudem antes da prova. Então, aqueles 2 dias, algumas pessoas tendem a relaxar, a tentar esquecer, então vai ao cinema, vai a alguma coisa do compromisso familiar, ou seja, fazer alguma coisa, alguns vão até o psicólogo, né, para tentar, fazem terapia para tentar esquecer a prova. São basicamente, é claro que é muito mais complexo, mas basicamente esses 2 tipos de pessoas. Aí tem que verificar, o nosso telespectador aqui se enquadra melhor em qual delas, né? Eu ficaria com a primeira, estudaria até o último momento. Tá certo, professor. E dá pra gente elencar qual é o erro mais comum que os estudantes cometem na hora de fazer o exame? Erro mais comum, mas assim, mais comum, é achar que aquilo é o que há de mais importante na vida deles. Escutem o que eu estou dizendo, todos que estão aqui nos vendo, né, mães e pais de estudantes. Digam a eles que aquilo não é algo de mais importante na vida deles. A religião é importante, muito importante na vida, a espiritualidade é muito importante, o trabalho vai ser muito importante a eles, a família será é muito importante a eles e que aquilo é apenas uma passagem. E se eles observam aquilo como uma passagem, a tendência é de que aquele peso daquela prova diminui e eles possam fazer aquilo que eles estudaram para fazer. Então,
Vamos parar com essa percepção de que o vestibular é a última coisa que eles fariam na vida. Isso vai ajudá-los, assim, extremamente, na nossa concepção, a ter um desempenho melhor. O maior erro é achar que é o que há de mais importante na vida, e não é. Bacana. Professor, o senhor como professor de língua portuguesa pode dizer bem para a gente, né? A pontuação prega peças em nós, né? Não só, né, estudantes, como nós profissionais também. E quanto por cento aí a pontuação pode pesar em uma prova? E qual a preocupação que o estudante, esse candidato, tem que ter com essa parte da língua portuguesa? Na redação, há 5 critérios. Então, um critério que é de tema, outro critério que é de argumentação, outro critério que é de coesão, há um critério que é de proposta de intervenção, e o critério número um é o de gramática, se chama de modalidade escrita da língua portuguesa. No ano passado, por exemplo, nós observamos que as pessoas que não tiraram nota 1000, poderiam ter tirado nota 1000, não tiraram porque tiveram erros gramaticais. E sabe qual foi o erro gramatical mais, digamos assim, prejudicial àqueles alunos que estavam preparados para tirar nota 1000, mas não tiraram? Você acabou de citar: pontuação. Há um problema hoje em dia muito sério com pontuação, porque muita gente costuma dizer, por exemplo, que vírgula é pausa para respirar, que ponto e vírgula é pausa para respirar, quando nós sabemos que não é. Depende de uma leitura de análise sintática, dominar, por exemplo, adjuntos adverbiais, orações coordenadas, orações subordinadas. Então, a pontuação prega peças porque o aluno, infelizmente, no Brasil, tem um processo educacional que está muito abaixo da média. É um problema, o Brasil tem um problema muito sério de déficit educacional e nós precisamos melhorar isso para que se melhore a pontuação. A pontuação prega muitas peças e impede, sim, que esses alunos tirem nota máxima. Tá certo, professor. Para a gente finalizar nossa conversa, quero que o senhor deixe uma dica, a dica de ouro para os estudantes que vão fazer a prova daqui a alguns dias. Se o senhor pudesse dar uma dica só, qual seria? Confie em você. Essa é a dica. Confie em você, confie no que você estudou. O que você fará, se você estiver bem com você mesmo, será resultado daquilo que você estudou. Se você estudou muito, o seu resultado será intenso. Se você estudou pouco, o seu resultado, digamos assim, pode não ser aquilo que seria o melhor caso você tivesse estudado muito. Então, o que eu peço? Confie em você. E o resultado virá, porque quem planta, colhe. Tá certo, professor Carlos André. Marina, tudo esclarecido então? Se tiver algum sobrinho aí, algum familiar que... Tem só mais uma dúvida, Wilker, rapidinho. Vamos aproveitar o professor Carlos André aqui. Eu queria que ele falasse o que ele pensa sobre esse exame agora, depois desse longo período de pandemia, né, que a gente viveu. Muitos estudantes terão mais dificuldade? O senhor acha que as notas vão ter uma diferença muito grande das notas dos anos anteriores? Marina, Wilker, eu fico assim muito contrariado com o que acontece no Brasil, né? O Brasil é um país muito desigual. Então, penso que aqueles estudantes de escola privada, né? Escolas como as escolas em que eu dou aula, né? Como, por exemplo, o meu instituto, essas pessoas que tiveram acesso, digamos assim, à chamada educação de qualidade, né? Educação de excelência, essas pessoas tiveram, inclusive, melhorias, porque o ensino, a educação online, nos coloca muito mais próximo a esses alunos. Então, o que nós acreditamos é que a capacidade que esses alunos vão ter de sair melhor é muito maior. Tanto que no ano passado, Marina, houve um aumento nas notas do Enem. Olha que detalhe interessante. Por outro lado, Marina, alunos que não tiveram acesso a uma educação de excelência, esses alunos vão ser prejudicados. Até, felizmente, é um programa muito interessante no governo estadual, de levar educação de excelência para esses alunos na escola pública, né? Houve essa tentativa e isso é muito bom, isso é extraordinário. Mas no Brasil, em geral, Marina, o que nós vamos ver, infelizmente, é um abismo. O Brasil mostrará no Exame Nacional do Ensino Médio um abismo extraordinário, e aí no sentido pejorativo, né? Além do ordinário, mas no sentido pejorativo, nessa lógica de diferença lamentavelmente, entre pobres e ricos em relação à educação. É uma pena. Nós temos que mudar isso, temos que mudar a história desse país em termos de educação. Com certeza, né, professor? Olha, quero agradecer muito pelo tempo do senhor aqui, pelo papo bacana. Acho que a gente poderia falar horas
a respeito da preparação para o Enem, a respeito da língua portuguesa, porque a gente sabe o quanto é importante e é uma fase fundamental na vida, especialmente dos jovens, né? Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o senhor tem um compromisso, por isso que a gente finaliza agora. Até a próxima oportunidade, viu? Marina, Wilker, olha, é uma honra estar aqui. Vocês sabem que eu gosto muito do programa, assisto ao programa, vocês estão de parabéns pelo programa e contem comigo sempre. O que eu puder fazer, estarei aqui sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, ótima semana. Abraço, ótima semana também.